Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos. Nos reunimos hoje para um estudo que nos confronta com uma das épocas mais sombrias da história de Israel, o período dos juízes. Abriremos nossas Bíblias em Juízes, capítulo 17, para examinar a história de Mica e os eventos que ilustram a profunda decadência moral e espiritual daquela época. Convido a todos a acompanharem a leitura e a refletirem sobre as lições que podemos extrair deste texto. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses. E fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: Donde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário e o sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos, e Mica consagrou o levita. E aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. O livro de Juízes nos apresenta um retrato sombrio de Israel, um período de transição entre a liderança de Josué e o estabelecimento da monarquia. Era uma época sem um líder central forte, um rei, e essa ausência resultou em grande confusão moral e espiritual. A frase que ecoa repetidamente ao longo do livro e que encontramos em Juízes 17, versículo 6 e dos versículos 21 ao 25, encapsula essa realidade. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Imagine uma sociedade sem leis claras, sem um guia confiável, onde cada indivíduo decide o que é certo e errado baseado em seus próprios critérios. O resultado inevitável seria o caos, a desordem e a injustiça. Era essa na situação de Israel. Sem a direção de Deus, expressa através de uma liderança justa e obediente à lei, o povo seguia seus próprios desejos, abrindo as portas para a idolatria, o sincretismo religioso, a mistura de diferentes crenças e a completa desobediência aos mandamentos divinos. A história de Mica, narrada em Juízes 17, serve como um exemplo claro e contundente dessa decadência, ilustrando os perigos de uma fé superficial, baseada em aparências e rituais vazios, em vez de uma entrega genuína e um relacionamento transformador com o Deus vivo. Mais do que uma simples narrativa histórica, Juízes 17 nos confronta com a necessidade urgente de examinarmos a nossa própria fé, avaliando se estamos realmente buscando a Deus de todo o coração ou se estamos apenas seguindo nossos próprios desejos e conveniências. O capítulo nos aponta para a verdadeira riqueza, que não está nas coisas passageiras deste mundo, mas sim na vida eterna que encontramos em Cristo Jesus, um tesouro que ninguém pode nos roubar. A narrativa se inicia com um ato de transgressão, o roubo de uma grande quantia de prata pela mãe de Mica, Juízes 17, versículos 1 e 2. 1.100 ciclos de prata representavam uma verdadeira fortuna naquela época, um valor considerável que demonstra a gravidade do ato. A reação da mãe
inicialmente amaldiçoando no ladrão sem saber que era seu próprio filho e posteriormente abençoando o dinheiro após a confissão de Mica, revela uma profunda inversão de valores e uma compreensão distorcida da religião. A bênção, que deveria ser um ato sagrado de invocação da graça e da proteção divina, é utilizada para abençoar um objeto manchado pelo pecado. Essa atitude demonstra uma preocupação maior com o valor material do que com a integridade moral e espiritual. Como se o dinheiro, fruto de um ato ilícito, pudesse ser purificado por uma simples bênção. Essa mentalidade demonstra o quanto as pessoas estavam se afastando dos verdadeiros princípios da fé. Hoje, também vemos essa busca incessante por riquezas terrenas, como se a prosperidade material fosse o principal sinal da bênção de Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira bênção está em ter um relacionamento correto com Deus, em buscar o seu reino e a sua justiça, e em acumular tesouros no céu que ninguém pode roubar. Mateus 6, versículos do 19 ao 21 e versículo 33. A verdadeira riqueza está em Cristo e na promessa da vida eterna, um tesouro incomparável que nos é oferecido pela graça divina. Com parte desse dinheiro, a mãe de Mica decide confeccionar imagens de ídolos, Juízes 17, versículos 3 e 4. Essa prática é uma clara violação da lei de Deus, que proíbe expressamente a adoração de imagens esculpidas ou fundidas. A ordem divina é clara: adorar somente ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Ao criar um santuário particular em sua casa, Mica e sua mãe demonstram uma tentativa de controlar a religião, adaptando-a aos seus próprios desejos e conveniências. Eles queriam uma fé conveniente, que lhes trouxesse benefícios materiais e segurança terrena, sem a necessidade de se submeter à vontade revelada de Deus. Essa busca por uma religião sob medida é uma armadilha que se repete ao longo da história da humanidade. Muitas pessoas buscam uma fé que se encaixe em seus próprios valores e preferências, em vez de se renderem à verdade transformadora do Evangelho. A verdadeira fé exige entrega, renúncia ao pecado e a busca constante pela vontade de Deus, que nos conduz à verdadeira vida, abundante em graça e que nos garante a salvação. A atitude de Mica ao consagrar um de seus filhos como sacerdote, Juízes 17, versículo 5, demonstra um profundo desrespeito pela ordem estabelecida por Deus. Na lei de Moisés, o sacerdócio era uma responsabilidade exclusiva da tribo de Levi, designada por Deus para servir no tabernáculo, o local central de adoração. Ao escolher um de seus próprios filhos para exercer essa função, Mica estava usurpando uma autoridade que não lhe pertencia, criando um sistema religioso paralelo e ilegítimo. Era como se ele estivesse dizendo: eu posso fazer do meu jeito, não preciso seguir as regras de Deus. Essa atitude revela uma busca por autoafirmação e controle sobre as coisas espirituais, uma tentativa de moldar a religião aos seus próprios desejos, em vez de se submeter à vontade divina. Mica acreditava que, ao ter um santuário e um sacerdote em sua casa, estaria garantindo a bênção de Deus sobre sua vida. No entanto, sua ação demonstrava uma completa falta de entendimento sobre a verdadeira natureza de Deus e a verdadeira adoração. Ele buscava uma bênção superficial, baseada em rituais e aparências externas, sem se importar com a transformação interior que a entrega a Deus proporciona. A verdadeira bênção não consiste em possuir objetos sagrados ou em realizar rituais vazios, mas em ter um relacionamento genuíno com Deus, o único que pode nos oferecer a salvação e a vida eterna. A chegada de um jovem levita à casa de Mica, Juízes 17, versículos do 7 ao 13, complica ainda mais a situação. Esse levita, da tribo de Judá, estava em busca de um lugar para morar e trabalhar. Ao passar pela casa de Mica, este o convida para ser seu sacerdote particular, oferecendo-lhe um salário, vestuário e sustento. A prontidão com que o levita aceita a proposta revela um problema sério. Ele estava mais interessado no ganho material do que em servir a Deus de coração. Ele trocou o chamado sagrado, que era sua verdadeira vocação, servir no tabernáculo conforme a ordem divina, por um emprego qualquer, em busca de estabilidade financeira. Essa atitude nos serve de alerta para o perigo de trocarmos as coisas de Deus por coisas passageiras deste mundo.
A verdadeira riqueza não está no dinheiro ou nos bens materiais, mas em ter um coração completamente voltado para Deus e a certeza da vida eterna. O levita, ao aceitar a proposta de Mica, se tornou cúmplice de sua idolatria, contribuindo para a confusão religiosa que assolava Israel. Ele se tornou um mercenário da fé, usando o sacerdócio para benefício próprio, em vez de servir a Deus com integridade e devoção. A combinação da idolatria de Mica com a atitude mercenária do levita demonstra a profunda crise espiritual que Israel enfrentava. A religião havia se tornado um negócio, um meio de obter vantagens pessoais, em vez de um caminho de encontro verdadeiro com Deus. A busca por bênçãos materiais e segurança terrena havia obscurecido a visão da verdadeira riqueza, a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como Mica e o levita, podemos cair na armadilha de buscar uma fé conveniente, que se adapte aos nossos desejos e interesses, em vez de nos entregarmos completamente a Deus e buscarmos a sua vontade. A história deles nos ensina que a verdadeira fé exige renúncia, entrega e obediência. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, versículo 24. Precisamos escolher a quem vamos servir, aos nossos próprios desejos ou ao Deus vivo que nos oferece a salvação e a vida eterna. A verdadeira riqueza, que ninguém pode nos roubar, está em Cristo, na esperança da glória futura e na certeza de que, ao nos entregarmos a Ele, teremos uma vida abundante, mesmo em meio às dificuldades. A história de Mica e o levita, narrada em Juízes 17, não é apenas um relato antigo sobre uma família e um sacerdote em particular. Ela serve como um espelho que reflete as falhas e os perigos que ameaçam a fé em todas as épocas. Mica, buscando uma religião conveniente e feita sob medida, acreditava que a posse de objetos religiosos e a presença de um sacerdote em sua casa garantiriam a bênção divina. Ele confundiu a aparência da piedade com a verdadeira obediência, buscando uma bênção superficial sem se importar com a transformação interior que a entrega a Deus exige. O levita, por sua vez, priorizou o ganho material em detrimento do serviço a Deus, trocando sua vocação sagrada por um emprego qualquer. Ambos, Mica e o levita, ilustram o perigo de buscar uma fé centrada em si mesmos, em vez de uma fé centrada em Deus. Eles buscaram uma religião que lhes trouxesse benefícios terrenos, mas se afastaram da verdadeira riqueza, a vida eterna em Cristo. A grande lição que extraímos de Juízes 17 é a importância de uma fé genuína alinhada com a palavra de Deus. Não podemos moldar a religião aos nossos próprios desejos e conveniências. A verdadeira fé exige entrega, renúncia e obediência aos mandamentos divinos. Mica e o levita nos mostram o caminho que não devemos seguir, o caminho da idolatria, da busca por bênçãos materiais e da negligência da verdadeira adoração. Eles nos alertam sobre o perigo de trocar a verdadeira riqueza, que é a salvação em Jesus, por valores passageiros e ilusórios deste mundo. A história de Mica nos confronta com uma questão crucial: a quem estamos servindo verdadeiramente? A nós mesmos ou ao Deus vivo? A busca por uma religião conveniente, como a de Mica, demonstra uma tentativa de domesticar a Deus, de moldá-lo aos nossos próprios desejos e necessidades. No entanto, o verdadeiro relacionamento com Deus exige que abandonemos as nossas vontades, os nossos planos e os nossos ídolos, para nos submetermos à sua soberania e à sua perfeita vontade. Deus não se adapta aos nossos caprichos. Nós é que precisamos nos conformar à sua imagem, buscando a transformação interior que somente o Espírito Santo pode realizar. Em momentos de dúvida ou confusão, quando nos sentimos tentados a seguir nossos próprios caminhos, temos um guia seguro e infalível: a Bíblia Sagrada. Ela é o manual da vida, a palavra viva de Deus que nos ilumina, nos instrui, nos corrige e nos consola. Nela, encontramos os princípios e os mandamentos que nos conduzem à verdadeira adoração e a um relacionamento profundo com o Criador. Ao estudarmos as Escrituras, podemos discernir a vontade de Deus para as nossas vidas e evitar os erros de Mica e do levita. A palavra de Deus nos revela o caminho da verdadeira fé, que não se baseia em aparências ou conveniências, mas em entrega.
obediência e amor a Deus sobre todas as coisas, portanto, a nós mesmos ou ao Deus vivo, que nos oferece a salvação e a vida eterna. Que possamos escolher seguir a Deus de todo o nosso coração, buscando a verdadeira riqueza que encontramos em Cristo. Após esta lição que aprendemos, te convido a se entregar a Deus e a reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ore comigo! Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, com humildade, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, por Tua palavra, que é a verdade que nos ilumina e nos guia em meio às trevas deste mundo. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nos comportamos como Mica em Juízes 17. Buscando uma religião conveniente aos nossos próprios desejos, moldando a fé às nossas preferências e criando ídolos em nossos corações. Reconhecemos que, assim como Mica confiou em ídolos de prata, nós também depositamos nossa confiança em coisas passageiras, em bens materiais, em status social, em nossos próprios talentos e habilidades, negligenciando a Tua vontade e os Teus mandamentos. Perdoa-nos, Pai amado, pela nossa autossuficiência, pela nossa teimosia em seguir nossos próprios entendimentos e por todas as vezes em que trocamos a Tua glória pela busca de aprovação humana ou por qualquer outra coisa que ocupe o Teu lugar em nossos corações. Reconhecemos que essa busca por falsas seguranças nos afasta de Tua presença, Senhor, e nos impede de experimentar a plenitude do Teu amor. Ajuda-nos a compreender a gravidade da idolatria, que nos separa de Ti e nos impede de desfrutar da comunhão contigo. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos conduza a um verdadeiro arrependimento. Capacita-nos, pelo Teu Santo Espírito, a abandonar toda forma de idolatria, a renunciar aos nossos caminhos egoístas e a nos entregarmos completamente a Ti, reconhecendo Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Que possamos aprender com o exemplo de Mica e escolher o caminho da obediência, da humildade e da entrega total a Ti, Senhor. Que a Tua palavra seja a nossa bússola e que o Teu Espírito Santo nos guie em todos os nossos passos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina agora e para todo sempre. Amém. Se esta reflexão sobre Juízes 17 tocou o seu coração e te fez refletir sobre a importância de abandonar a idolatria e a autossuficiência, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a necessidade de se entregar completamente a Deus. Assim como Mica se desviou dos caminhos do Senhor ao criar seus próprios ídolos e estabelecer um sistema religioso paralelo, muitas pessoas, hoje em dia, também buscam falsas seguranças em coisas passageiras e em seus próprios entendimentos. Ao compartilhar esta mensagem, você se torna um instrumento de bênção, levando a palavra de Deus e a esperança de transformação a corações necessitados. Nos ajude a produzir frutos que glorifiquem ao Senhor e que reflitam o amor de Cristo em nossas ações, impactando vidas com a mensagem transformadora do Evangelho. Que esta reflexão inspire outras vidas a se renderem a Jesus, reconhecendo-o como seu único Senhor e Salvador, e a caminhar em obediência e fidelidade aos seus ensinamentos, abandonando toda forma de idolatria e buscando a verdadeira riqueza que está em Deus. Nos ajude a alcançar ainda mais pessoas que necessitam da palavra de Deus e do seu consolo, fortalecendo nossa comunidade de fé. Compartilhe esta mensagem e o link com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos espalhar a mensagem do Reino de Deus, levando esperança, consolo e transformação a muitas vidas. Cada compartilhamento é uma semente plantada no coração de alguém que pode germinar e produzir frutos para a glória de Deus. Caso você tenha um pedido de oração, um testemunho de como esta mensagem impactou sua vida, ou simplesmente queira compartilhar seus pensamentos e reflexões, deixe seu comentário abaixo. Nosso corpo de pastores e obreiros se une em oração por você e caminhamos juntos nesta jornada de fé. Cremos que a oração em união fortalece nossa caminhada espiritual e nos inspira a perseverar. Que o Senhor abençoe abundantemente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé diariamente. Amém.